Vídeo de número 10 do Estatuto do Servidor. Nós estamos no processo administrativo, no artigo 279. Havendo denunciante, este deverá prestar declarações no interregno entre a data da citação e a fixada para o interrogatório do acusado, sendo notificado para tal fim. Interregno é sinônimo de intervalo. Portanto, se houver um denunciante, não é o caso, por exemplo, de abandono de função pública. É uma falta, um crime, uma infração mais grave. Há um denunciante, alguém denunciou aquela infração. Este vai prestar declarações no intervalo entre a data da citação e a fixada para o interrogatório no acusado. Neste intervalo, neste meio termo, ele vai prestar então ele vai prestar suas declarações, apresentar suas denúncias, entre aspas, sendo notificado para tal fim. É a segunda vez que nós falamos que este denunciante ele é notificado. O acusado ele é citado, o denunciante é notificado dentro do intervalo entre a data da citação do acusado e o seu interrogatório. Neste meio termo, esse denunciante vai apresentar as suas alegações, as suas denúncias. Parágrafo 1º. A oitiva do denunciante deverá ser acompanhada pelo advogado do acusado próprio ou dativo. Pode ser advogado próprio, se ele quiser levar. Se não tiver, o Estado vai nomear um advogado dativo. Observe que a oitiva do denunciante, eu estou denunciando o advogado do acusado e não meu. O advogado do acusado deve estar presente. O acusado não assistirá à inquirição do denunciante, antes, porém, de ser interrogado. Poderá ter ciência das declarações que aquele houver prestado. Pois, portanto, eu, como denunciante, não vou prestar minha denúncia na presença do denunciado, do acusado. O que aquele acusado pode fazer? Antes de ele ser interrogado, ele vai pegar ele pode ter ciência, ele vai pegar aquele papel que contém o meu depoimento em minha assinatura, ou uma cópia, e vai ler o que eu falei sobre ele, para que ele possa se defender e apresentar ampla defesa. Mas o interrogatório não será na presença. Isso pode cair em prova. Pode cair, então nós devemos ficar atento. O denunciante não presta o seu depoimento na presença do denunciado. Artigo 280. Não comparecendo acusado, será por despacho apresentada sua revelia, prosseguindo-se dos demais atos e termos do processo. Ao acusado revel será nomeado advogado dativo. Haverá, portanto, um defensor dativo, nomeado pelo Estado, para defender esse acusado. Ele é revel, ele vai ser acusado à revelia, ou seja, à distância, ele não estará presente. Portanto, a revelia é algo feito sem o conhecimento, ou seja, sem a presença da pessoa interessada. Então, será feita a revelia, não vai se parar o processo pela ausência do acusado. Artigo 282. O acusado poderá constituir advogado que o representará em todos os atos e termos do processo. Nós já falamos isso mais de uma vez. O acusado poderá, então, ter advogado. É a faculdade do acusado tomar ciência ou assistir aos atos e termos do processo, não sendo obrigatória qualquer notificação. Para que se assegure a ampla defesa e o contraditório, que são fundamentos, pré-requisitos básicos da legalidade do processo, portanto, a lei trouxe ao acusado o direito de tomar ciência e assistir todos os atos do processo, até mesmo aquela apuração de prova. Ele não vai interferir, mas ele pode acompanhar todos os atos do processo, não sendo obrigatória que ele seja notificado. Para isso, ele vai, por sua própria vontade, acompanhar na repartição as oitivas, a colheita de provas, etc. Parágrafo 2º. O advogado será intimado por publicação no Diário Oficial do Estado de que conste seu nome e número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, bem como os dados necessários à identificação do procedimento. Neste caso aqui, é a intimação para que ele apresente a defesa. Cuidado, nós vimos no parágrafo 1º que ele não precisa ser notificado para acompanhar todos os atos.
Isso de maneira secundária, mas de maneira primária é obrigatório a intimação, para que ele tenha ciência de que o processo vai começar a rolar. Então ele será intimado por publicação no Diário Oficial do Estado. Nós vimos que a citação do acusado é por seu chefe superior ou pessoalmente, ou ainda por edital. Nós vimos que o denunciante ele é notificado pessoalmente e vimos agora que o advogado será por publicação no Diário Oficial do Estado. Deve haver o seu nome, número de inscrição na OAB, bem como outros dados necessários para sua identificação. Parágrafo 3º. Não tendo acusado recursos financeiros ou negando-se a constituir advogado, o presidente nomeará advogado dativo. Isso também já está sendo redundante. Ele não tem recursos financeiros ou não quer advogado. Não importa. O advogado dativo será constituído para defendê-lo. Ainda que o acusado se declare culpado, ele não queira advogado, mesmo assim deve haver o advogado dativo. O Estado nomeou, no parágrafo 4º aqui, olha, o acusado poderá a qualquer tempo constituir advogado para prosseguir na sua defesa. Vamos supor que o Estado conseguiu para ele um advogado dativo. O advogado dativo começou a defendê-lo no processo, mas ele não gostou e resolveu constituir um advogado. Ele pode fazer isso, dispensar o advogado dativo, o defensor dativo, e constituir um defensor advogado particular, em qualquer fase do processo. 283. Comparecendo ou não o acusado ao interrogatório, inicia-se o prazo de 3 dias para recorrer à produção de provas ou apresentá-las. Neste caso, 283, nós vimos que haverá o interrogatório. Nós vimos também que após o interrogatório existe o prazo de 3 dias para que a defesa possa apresentar provas que sejam condizentes com seu interrogatório. Mas mesmo que o acusado não compareça ao interrogatório, mesmo que ele não compareça, os 3 dias ainda continuam a ser contados. O prazo de 3 dias para que ele possa requerer a produção de provas ou apresentá-las. O requerimento de produção, muitas vezes a produção das provas não será possível por sua própria iniciativa. É necessário atos de ofício, atos do Estado que possam comprovar sua inocência. Ou ainda, se ele já tiver essas provas em mãos, apresentá-las. O prazo é 3 dias. É apresentar ou requerer. Agora, olha o parágrafo 1º. O presidente e cada acusado poderão rolar até 5 testemunhas. Aqui sim a gente começa a entender o que a banca vai brincar com a gente. Quantas testemunhas para a sindicância? Aquele procedimento mais sumário, mais tranquilo? 3 testemunhas. Aqui nós temos 5 testemunhas. Primeira diferença. Sindicância, 3 testemunhas. Processo administrativo, 5 testemunhas. Parágrafo 2º. A prova de antecedentes do acusado será feita exclusivamente por documentos até as alegações finais. É possível que o denunciante, ou até o poder público mesmo, aquela parte acusadora, ela queira comprometer embaraçar o processo citando antecedentes do acusado. Isso aí vai gerar um transtorno, um debate desnecessário. Portanto, a lei trouxe o quê? Que essa prova de antecedentes deverá ser feita exclusivamente por documentos, evitando o debate e confrontos que vão prolatar, que vão demorar, que vão fazer com que aquela decisão, aquele processo atrase. E o parágrafo 3º vem dizer que até a data do interrogatório será designada a audiência de instrução. Não encontrei nenhuma questão em concurso sobre isso aqui, mas para a gente saber, até o dia que for feito o interrogatório, a autoridade deve ter a data já marcada da audiência de instrução. A audiência em que será feita os debates, serão feitas, vão apresentar as testemunhas e possível a sentença. Então, essa instrução
até a data do interrogatório deve ser designada a audiência de instrução. 284. Na audiência de instrução serão ouvidas pela ordem. Qual é a primeira? Primeira coisa é as testemunhas arroladas pelo presidente e acusado. Então essa é a ordem, essa é a sequência. As testemunhas arroladas pelo presidente serão de interesse público, portanto, de acusação. E o acusado, defesa. Primeiro, então, a acusação e depois nós temos a defesa. Primeiro, as testemunhas arroladas pelo presidente e depois arrolada pelo acusado. Parágrafo único. Tratando-se de servidor público, seu comparecimento poderá ser solicitado ao respectivo superior imediato. Vai ao chefe, então, do indivíduo e o chefe vai comunicar a intimação, a notificação ou a citação. 285. A testemunha não poderá eximir-se de depor, salvo se for ascendente, descendente, cônjuge, ainda que legalmente separado, companheiro, irmão, sogro, sogra, cunhado, mãe ou filho adotivo do acusado, exceto quando não for possível de outro modo obter-se ou integrar-se à prova do fato e da circunstância. Então nós temos 3 detalhes para observar no artigo 285. Esse é importante. Os que nós vimos aqui no slide anterior, nem tanto. A ordem, isso aí não cai em prova, e ainda comunicar ao superior imediato. Agora, o 285 é importante, porque, olha, a testemunha não poderá se eximir. O réu, o acusado, ele não é obrigatório. Se ele estiver ausente, ele pode não comparecer, não há problema, não haverá força coercitiva, ele pode ser julgado à revelia. Agora, a testemunha não poderá. A testemunha é obrigada a depor. Se ela não for, ou melhor, qual o caso que ela pode se eximir? Se for ascendente, pai, avô, descendente, esposo, marido, companheira, ainda que legalmente separado, olha que pegadinha boa de concurso, olha, ainda que legalmente separado, ele não precisa depor companheiro, irmão, sogro, cunhado. Que bom que o sogro e sogra não precisa testemunhar. Cunhado, pai, mãe, filho adotivo do acusado, exceto, agora esse é o terceiro caso. Esse é o caso mais complicado para a nossa prova, exceto quando não for possível, por outro modo, obter-se ou integrar-se à prova do fato e de outra circunstância. Se a única prova é a prova testemunhal de um irmão, então ele tem que depor. Então é isso que a lei está trazendo. A testemunha não pode eximir. Se for parente, pode, salvo se a única prova é o testemunho desse parente. Neste caso, ele vai ter que depor. Parágrafo 1º. Se o parentesco das pessoas referidas for com o denunciante, elas ficam proibidas de depor, observada a exceção desse artigo. Olha que outro fato interessante no parágrafo 1º. O parente do denunciante não pode depor. Parente do denunciante não pode, na hora da prova, se eu fosse examinador da banca, eu colocaria assim: o parentesco das pessoas referidas for com o acusado, ficam proibidas de depor. Olha que como complica o raciocínio. Parente de denunciante não pode depor. Observada a exceção. Qual é a exceção? Se for a única prova que é capaz de promover, apresentar circunstâncias do fato, portanto, aí sim o parente do denunciante pode depor. Então vamos guardar isso. Olha, testemunha pode eximir de depor? Não, não pode, salvo se for parente. Mas se for a única prova? Se for a única prova, aí você é obrigado a depor. E os parentes do denunciante estão proibidos de depor, salvo se for a única prova. Parente do acusado pode se eximir, salvo se a prova for a única, e o parente do denunciante, eles estão proibidos, salvo se a prova também for a única. Parágrafo 2º. Ao servidor que se recusar a depor sem justa causa, será pela autoridade competente adotada a providência a que se refere o artigo 262,
mediante comunicação do presidente. O artigo 262 fala da suspensão do pagamento. Terá suspenso o pagamento de vencimento e remuneração até que satisfaça a exigência. Portanto, o funcionário que não compareceu, que não quis comparecer, que não quis colaborar, se ele for a testemunha, por exemplo, ele terá o que? Suspenso o pagamento de seu vencimento. É isso que está dizendo o artigo 262. Vamos voltar para o 285. Então, é isso, olha aqui no parágrafo 2º. O servidor que se recusar a depor sem justa causa será pela autoridade competente adotada a providência mediante o que? Comunicação do presidente. O presidente do inquérito, o presidente do processo vai então dizer isso, vai requerer que isso seja feito. O presidente do processo comunica à autoridade competente para que seja suspensa a remuneração ou vencimento do servidor até que ele vá depor. Onde está a pegadinha de concurso aqui? Nós temos que, quando ler a letra da lei, enxergar a pegadinha de concurso em cada trecho, em cada linha, em cada inciso. Aqui está a pegadinha, sem justa causa. Ele não foi depor porque está internado no hospital. Não vai ser suspenso o seu pagamento, sua remuneração. Então, sem justa causa. Parágrafo 3º. O servidor que não tiver de depor como testemunha fora da sede do seu exercício terá direito a transporte de áreas na forma de legislação em vigor, podendo ainda expedir-se precatória para esse efeito à autoridade do domicílio do depoente. No parágrafo 3º, é muito tranquilo. Eu sou servidor de Viçosa, Minas Gerais. Eu sou testemunha de um processo administrativo lá em Belo Horizonte. Eu vou ter diária, vou ter transporte, tudo pago. E ainda, eu posso pedir ainda para que seja feito por precatória. Ali, a autoridade de deprecante para deprecado. Então, eu vou até a minha autoridade, o meu chefe imediato, ele vai colher meu testemunho, meu depoimento e vai encaminhar para a autoridade que fará o processo lá em Belo Horizonte. Então, isso é a precatória. Portanto, eu não precisarei ir lá. Se precisar ir, transporte e diárias na forma da legislação vigente. São proibidas de depor as pessoas que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo, salvo se obrigadas pela parte interessada, se desobrigadas pela parte interessada, quiserem dar o seu testemunho. Pessoas que estão, exemplos de pessoas que, por razão de função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo. Padre, no ato da confissão, por exemplo, ele deve guardar segredo. Nós temos ainda o segredo médico. O segredo médico deve ser resguardado, salvo os casos de comunicação obrigatória, entre outros casos trazidos pela lei e pela Constituição. Essas pessoas, elas ficam proibidas de depor se o depoimento for em razão da sua função. Se for em razão da sua função, no conhecimento que ele tem em razão do seu cargo, da sua função, ele não vai depor. Por exemplo, um médico que tem uma informação a respeito da questão de saúde de um paciente e não é de notificação obrigatória. Por exemplo, doença infecto-contagiosa. Não é nada de notificação obrigatória. Então, ele está proibido de depor. Salvo que, olha a exceção, salvo-se desobrigados pela parte interessada. Ou seja, a parte que tem a pessoa a qual ele tem essa informação de uma doença, diz que ele pode depor, eu não importo, não vai me atrapalhar em nada. Então, se desobrigados pela parte interessada, ele pode dar testemunho sim, mas em regra são proibidas de depor essas pessoas em razão de sua função. Olha aqui, olha o interessante aqui também, olha o detalhe de pegadinha de concurso, em razão de sua função, não é de qualquer forma. Ele é um sacerdote, um padre católico, mas ele trabalha numa unidade prisional e ele sabe de informação porque ele presenciou, não em função da sua condição de padre. Então, aí sim ele vai depor. Tem que ser em razão da sua função, do exercício da sua função. Esse foi o parágrafo 4º.
chegamos no limite do nosso tempo. No próximo vídeo nós continuaremos a partir do artigo 286 e vamos falar ainda do processo administrativo. Muito obrigado.